Hoje eu converso com a historiadora Elis Marina Freitas, que também fez parte do projeto Fortalezas Multimídia. Então, para começar, Elis, conta pra gente um pouco da tua trajetória. Por que que tu escolheu fazer história? Por que que tu fez história na UFSC? E quando que tu conheceu o projeto Fortalezas Multimídia? Olá, Pedro. Eu escolhi fazer história por conta do meu gosto, né, na época do ensino médio, né? Fui reparando que era das matérias que eu mais gostava e que eu gostava de entender os processos que tinham ocorrido nas outras civilizações, antigamente, como que a gente chegou até aqui. E eu fui reparando que era isso que eu gostaria de fazer. E também eu tinha uma vontade de trabalhar com arqueologia, né? E a então, a princípio, eu escolhi fazer história para depois fazer uma pós em arqueologia, né? Que naquele período ainda não tinham graduações perto de mim, né? A única que tinha, se eu não me engano, era na Serra da Capivara. Então, como eu moro em Santa Catarina, era muito longe naquela época para eu conseguir ir para lá. Então, essa foi uma das alternativas que me ocorreu na época. Contudo, e também o curso da UFSC apresentava tópicos especiais e optativas nessa área da arqueologia. Então, foi por essa também a decisão de tentar na UFSC, né? Que era das mais, as que eram mais próximas a mim. E só que chegando na universidade, eu acabei me envolvendo mais com a área da história mesmo em si e me apaixonando mesmo pela faculdade. E eu cheguei ao projeto Fortalezas por conta da minha amiga Maíra, que estava trabalhando no escritório de arquitetura da UFSC na época, que era ETUSC o nome, e ela que indicou que ia abrir um processo para esse projeto. E aí eu me inscrevi, fiz a entrevista e fui chamada. A princípio eu ia, acho que ficar 3 meses e aí conseguiram ampliar minha bolsa, né? E aí eu permaneci no projeto 2 anos e após eu regressei ao projeto, né, para um outro edital já formada na UFSC. Elis, muito legal, muito interessante. E já tinhas visitado as fortalezas, já conhecia elas antes de começar a trabalhar no projeto? Eu tive contato antes de entrar no projeto com as fortalezas, primeiramente com uma excursão do ensino médio. Eu sou da cidade de Videira, que fica no meio oeste catarinense. E no segundo ano do ensino médio tinha uma viagem de estudos para Florianópolis e aí um dos pontos de parada, né, para conhecer um pouco da história de Santa Catarina, de Florianópolis, a gente parou na fortaleza de Santo Antônio de Ratones e na fortaleza de Santa Cruz de Anhatumirim, através de uma excursão, né? Então, daquelas escunas que ficam no norte da ilha, em Canasvieiras. E nesse momento, assim, né? As instruções sobre a fortaleza foram dadas pelo pessoal da escuna, que anos depois eu descobri que não eram compatíveis com a história mesmo. E
e depois eu vim morar em 2006 em Florianópolis. Essa viagem foi em 2004. E em 2006 eu fui visitar a fortaleza de São José da Ponta Grossa também. Então eu conheci as três antes de entrar no projeto, mas as demais que existem aqui na ilha eu não cheguei a conhecer antes do projeto. Elis, por favor, conta pra gente o que fazias no projeto, né? Que atividades, que tarefas tu tinhas como bolsista do projeto Fortaleza Multimídia? As minhas atividades no projeto, primeiramente, eram alimentar o site, né, Fortalezas Multimídia, que na época estava em construção, né, e pesquisar fortalezas e fortes pelo mundo e alimentando o site, né, que depois o site foi hospedado pela UFSC, né, no www.fortalezas.org. Mas eu comecei no projeto antes disso, né? E antes dele tá com essa roupagem nova. Então, basicamente, no início era isso, assim, pesquisar fortificações em livros e em sites para alimentar o conteúdo. E também de personagens de pessoas que fizeram parte do passado daquela fortificação. Depois, é, participei também da transcrição do livro do Rangel, que foi um desses personagens que passou pelas fortificações daqui do sul, mas não fui a principal pessoa que transcreveu esse, eu transcrevi algumas páginas. E depois, como da historiadora no projeto de levantamento dos acervos daqui de Florianópolis, a gente trabalhava com pesquisa em campo, indo nos acervos, né, nos arquivos onde tinham o material referente às fortificações daqui da ilha. E aí fazer a seleção, né? E a alimentação disso também no banco de dados. E aí, como tinha muitos trabalhos, tinham muitos ofícios, né? Manuscritos, principalmente no arquivo de Santa Catarina, tinha o trabalho também de transcrição desses documentos para posteriormente colocá-los no banco de dados. Inclusive foi nessa segunda fase, né, que a gente se conheceu, né? Vocês como historiadores já formados, né, e eu ali como estagiário, né, ainda na graduação, no curso de história, enfim. Mas pudesse falar mais daí sobre esse projeto de pesquisa dos acervos, né? Como que foi desenvolvido esse projeto, essa pesquisa toda, falar um pouco sobre a equipe, né, que era responsável por isso. Sobre o projeto, né, dos acervos, ele começou quando o Roberto Tanera conversou com a gente sobre essa ideia de catalogar e fazer o levantamento de documentos aqui na capital de Santa Catarina que falassem sobre as fortificações, né? Um grande levantamento. Mas para poder realizar esse levantamento precisava de uma verba, né? Porque foi mais ou menos calculado que demoraríamos um ano para fazer esse levantamento, né? E conseguir ir nos arquivos, né? E depois fazer análise dessa documentação. Então a gente concorreu a um edital, que é o Elizabeth Anderle, que é um edital do estado de Santa Catarina, né? E
e a gente conseguiu a aprovação e depois, quando liberaram o recurso, a gente conseguiu realizar o trabalho, né? Então, esse trabalho, ele tinha dois historiadores, né, responsáveis, e que depois foram três, né, historiadores, e dois estagiários, né? Um diretamente ligado ao edital e o outro estagiário ligado à verba da UFSC, mas que também auxiliava em algumas transcrições e alimentações do site, né? Nesse ano a gente percorreu os acervos públicos, né, de Santa Catarina, como o arquivo estadual. O municipal, infelizmente, naquele ano estava em reformas e a gente não conseguiu acesso. Também fomos a 14ª Brigada de Infantaria, né, do Silva Paz, para fazer o levantamento de arquivos que tinham sobre as fortificações, já que o Exército também tem fortificações. Também fomos ao IFAM e alguns outros arquivos que existiam algum vestígio sobre as fortificações, né? Alguma documentação. Esse projeto ele consistia basicamente, né, nesse levantamento, né, fotografia e mapeamento desses documentos, a transcrição e a análise e alimentação do banco de dados, né, que é um banco de dados mundial, como já devem saber, né, é o site fortalezas.org. Então, e a gente fez uma boa parte da alimentação referente às fortificações de Santa Catarina, né? Principalmente as que ficam aqui ao arredores da capital. Muito legal, Elis, muito bom. E conta pra gente qual foi a principal diferença que o fato de ter participado do projeto Fortaleza Multimídia, né, como estagiária, fez na tua graduação, na tua trajetória acadêmica? Quando eu entrei no projeto, eu estava no segundo ano da faculdade, ainda nas primeiras fases, e o projeto ele meio que caminhou junto com meu crescimento dentro da faculdade, né? Porque a faculdade me dava, né, teorias e no projeto eu consegui fazer um pouco da prática, né, do empirismo, da pesquisa histórica mesmo, né? E a entender como que se faz mais essa parte empírica. E na minha parte profissional, né, como historiadora, né, depois foi o primeiro lugar que eu trabalhei como historiadora, né, foi no projeto, através do edital. E me auxiliou muito no fazer, né, realmente nessa parte empírica, né, de como trabalhar aí nos acervos, olhar as fontes, entender. Então, me deu muita prática em fazer transcrição de fontes, né? Aprendi fazendo ali, né? E tentando entender mais as teorias, né? Não pude fazer uma disciplina específica disso, porque quando me matriculei, que tinha uma disciplina que era sobre transcrição e infelizmente o professor ele se acidentou e não pôde dar naquele semestre e depois eu não tive mais oportunidade de fazer uma matéria referente a isso, né? Então, muito da minha prática de historiadora veio através do projeto, né? Aprendi através do projeto. E hoje eu sou professora e como professora, o projeto ele me deu muito embasamento de também pesquisar para conseguir fazer os planejamentos de aula. E como eu dou aula aqui em Floripa, sempre calhou assim, né, todos os anos eu dar aulas referentes às fortificações.
Então, aí o conhecimento que eu adquiri no projeto, né, ele se apresenta aí e também quando ocorre visitação, né, com os estudantes às fortalezas, é comum voltar assim para casa, né, por conta do projeto. Então, eu relembro muito aquela época e as visitas que a gente fazia e também os documentos, né? Então auxilia muito na minha prática hoje em dia, até hoje, né? Mas e a relação entre o curso de História da UFSC e as fortalezas? Tinha alguma relação entre as ações da UFSC, né, voltadas para as fortalezas e o curso de História na época da tua graduação? Bom, na época da graduação, né, não me recordo de envolvimento da graduação com as fortificações. Ficava mais referente ao conteúdo, assim, da aula de Santa Catarina, por exemplo, mas eu desconheço até hoje, né, de algum envolvimento, assim, naquela época. Ciro Lira, arquiteto que restaurou a fortaleza de Anhatomirim nas décadas de 1970 e 80, foi entrevistado em 1990 e disse que, na sua visão, Anhatomirim ainda era muito subutilizada. Olha um trecho do depoimento onde ele fala isso, no CD-ROM Fortalezas Multimídia. E para vocês, passados 30 anos, as fortalezas da UFSC ainda são subutilizadas? As fortificações, né, pelo que eu sei, assim, ainda estão como meio que pontos turísticos, né, na ilha. E eu estou afastada, assim, da universidade, então eu não sei se existem projetos sendo realizados lá, né. Talvez até existam, eu não conheço. Mas a prefeitura, né, de Florianópolis tem um projeto que normalmente abarca duas disciplinas, né, que é, na verdade, até mais, na verdade, é um projeto interdisciplinar entre as disciplinas de História, Geografia e Ciências, que realizam saídas de estudos para as fortificações, né? É um projeto chamado Escola do Mar, onde faz educação ambiental e patrimonial também com as fortificações. É um projeto que os professores trabalham antes na sala de aula, né, sensibilizando esses alunos. E além do dia da saída de estudos, né, onde há aulas, mostrando ou a vida marinha, a vegetação, né, o meio ambiente. E também daí a parte histórica quando a gente chega na ilha, né, explicação, por que elas foram construídas, né. Então isso é feito antes na escola e relembrado naquele momento e visto, né, ali no dia com os alunos. E depois também ao trabalho posterior na sala de aula, né, pelo menos que a gente costuma fazer, que é um trabalho de como que essas fortificações, esse patrimônio representam para eles, né? Por exemplo, nos últimos anos, eu acompanhei turmas da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, né, nessas saídas de estudos. E para esses jovens e adultos, as fortificações elas ganham
uma outra conotação, não só de um patrimônio histórico, mas principalmente esse também. Só que também elas são uma forma de ocupação dos espaços públicos, né? Como dos museus, que por muitas vezes eles acreditam que não pertencem a eles, né? Principalmente, por exemplo, a fortaleza de Ratones, de Anhatumirim, que são fortalezas que você precisa chegar através de uma embarcação. E normalmente os lugares que fazem, né, que é o que as pessoas mais sabem, onde se realizam esses passeios, são caros para a maioria das pessoas, né? Então, e normalmente elas fazem porque elas querem se divertir com um grupo de amigos, né? Não necessariamente para ir conhecer uma fortificação, né? Só apenas isso. E aí, por meio do ensino, né, da escola, eles têm essa oportunidade e normalmente é uma das saídas de estudos que os estudantes mais relembram depois, né? E ficam comentando sobre isso, assim. Então, se torna muito especial esse tipo de estudo que acaba acontecendo, né? Mas eu vejo que as fortificações, elas poderiam ser muito mais exploradas cientificamente falando, né? E também pelas escolas, né? Elas poderiam ser mais utilizadas e serem mais apropriadas pela população de Florianópolis e pelos locais de ensino. Mas me fala um pouco mais como é que funciona essa parceria com a Escola do Mar, né? Como é que é a preparação das visitas, né? O antes, durante e depois, como viesse falando, né? Então, a parceria, a Escola do Mar é da prefeitura, até onde eu sei, né? É um projeto da prefeitura. E, e no início do ano, as escolas, né, todas recebem o convite, assim, para escrever projetos para poder participar dessas saídas de estudo. E, e aí os professores que querem, né, que pode ser de qualquer área, né, preenchem, às vezes em conjunto, né, esse projeto que, que visa saber os objetivos, né, porque qual é a intenção de fazer essa visita, quais conteúdos vão ser explorados e como que vai ser feita a sensibilização antes da saída de estudo, o, o que vai ser analisado, estudado durante a saída e, e o trabalho posterior na sala de aula, né? Então, você encaminha esse projeto dizendo que turmas que gostaria de levar. Existe um máximo de alunos, que agora não me recordo qual é. E, e aí você envia também um cronograma, assim, né? De quando que você realizaria essas atividades e qual a data mais ou menos prevista para a saída de estudos. Que, às vezes, acaba não acontecendo porque como as saídas da Escola do Mar para as fortificações, você escolhe entre a Ratones ou a Anhatumirim, elas dependem das condições do tempo, né? Que às vezes são só vistas no dia da saída. Então, mais ou menos assim.
essas saídas e essa parceria com a Escola do Mar, assim, que é muito importante. Que são ótimas saídas. E aí eles também têm para alguns outros lugares, né? Que daí que não são as fortificações. Ah, muito bom, Elis, muito legal, interessante saber. Mas para além desse trabalho, desse momento com a Escola do Mar, tem outros momentos que tu trabalha com as fortalezas nas aulas de história? Em que momento que as fortalezas entram no teu cronograma, no teu planejamento? E além deste momento, trabalhas com outras questões envolvendo patrimônio ou memória? Além da parte, né, da Escola do Mar, né, que quando a gente trabalha com com as fortalezas, né, no início do ano, quando trabalho também sobre patrimônio, história, memória, normalmente elas entram também como patrimônios aqui da ilha. E também trabalham um pouco com esse conceito, assim, do que é patrimônio, né? Na verdade, de uma forma mais ampla, e elas acabam entrando aí. E também quando no conteúdo isso para o sexto ano, né? Normalmente eu trabalho patrimônio. E no nono ano, as fortalezas também aparecem na questão da Revolução Federalista, principalmente, né? E são que eu consigo lembrar agora, né? Pensando, são esses momentos que eu trabalho também as fortificações, além ali da sensibilização da para fortaleza, para a Escola do Mar. E no sétimo, né, quando a gente fala sobre a colonização, também entra o assunto das fortalezas, né, e da invasão dos espanhóis em 1777 e quando a ilha fica tomada pelos espanhóis, né, nesse período. Então, é contextualizado também sobre as fortificações e a importância dela no sistema de defesa daqui, né? E aí explica-se o motivo de por que elas foram construídas, né? E quando tu trabalhas, sobre as fortalezas, né, com as turmas, tu utilizas algum material do projeto Fortalezas Multimídia? Então, para montar o material das aulas, eu utilizo bastante o banco de dados, né, que é o fortaleza.org. Já utilizei bastante também o CD-ROM, mas infelizmente meu computador hoje ele não roda, porque ele não roda vários programas. Mas o que eu uso mesmo é o banco de dados. É o que eu mais uso para montar as aulas, pegar as informações, imagens, rodar também o site para eles. Eu acho uma ferramenta completa, assim. O CD-ROM também era ótimo porque a gente conseguia fazer bastante coisa nele também, né? Mas só quando eu tiver outro computador. Agora. Então, Elis, tu acha que o projeto ele realmente cumpre esse papel de fazer a ponte entre o professor, entre a escola, e os conhecimentos acerca das fortalezas? Eu acredito que o projeto, né, é uma ótima ferramenta e, e auxilia bastante no preparo das aulas e no conhecimento também, tanto para os professores quanto para os estudantes. Então, eu acho que ele cumpre esse papel e é uma ótima ferramenta assim de conhecimento. As fortalezas de Anhatomirim e Raton são candidatas a patrimônio mundial,
numa candidatura em conjunto com outras 17 fortificações brasileiras, né, um total de 19 fortificações. E eu queria saber ali se estás acompanhando esse processo, o que que tu tens, enfim, se tens acompanhado realmente esse processo de candidatura das fortalezas aqui a patrimônio mundial. Eu tô sabendo sobre as candidaturas das fortificações e, inclusive, eu tô participando via a prefeitura, né, com outros professores, de uma formação para formulação de um inventário participativo com o IFAM para auxiliar nessa candidatura das fortificações daqui, né? Foi feito um inventário já de Recife, né? E agora vai ser realizado um aqui. Então, era para ter ocorrido no início do ano, no final de março, né? Mas devido à pandemia foi prorrogado e iniciou mês passado, em agosto, né? Essas formações que estão ocorrendo via reunião online, né? E é toda semana. E tá sendo bem interessante, assim, são várias. Por enquanto a gente tá fazendo informação sobre o que é patrimônio e tal, para começar a pensar e montar um material para se trabalhar com os estudantes, né? Para fazerem parte, os estudantes fazerem parte desse inventário participativo. Poxa, muito legal, muito bacana, não estava sabendo disso. Se puderes falar mais a respeito dessa formação ou da própria construção do inventário? Ainda está bem na fase inicial, então é, ainda não sei muito como que vai ser e se a gente vai começar a pôr em prática esse ano ou ano que vem, por conta da pandemia, não, ainda tá num estágio bem inicial, assim, então eu só sei essas informações mesmo, tô aprendendo junto o que vai ser o inventário, né? Porque o foco é mais o inventário, né? Então, ainda tá numa fase muito inicial. Eu acho, inclusive, bastante positiva essa iniciativa, né, esse processo como um todo. Eu lembro que eu participei da primeira ou da segunda reunião que teve aqui em Florianópolis, né, que foi ali na Casa da Alfândega. Estavam presentes, Tonera e outras pessoas que a gente conhece, né, envolvidas com as fortalezas. E eu tinha feito um comentário justamente nesse sentido, né, de que é preciso essa candidatura, assim como o IPHAN, a UFSC, né, as outras entidades aí em torno das fortalezas, é preciso dialogar com as comunidades, com as pessoas que vivem no entorno desses monumentos, no entorno das fortalezas, é preciso falar com os professores, né? Levar em consideração o que que esses sujeitos têm a dizer a respeito das fortalezas, né? O que que imaginam, que usos que é possível dar, porque o que a gente vê até então, né, no processo de patrimonialização das fortalezas, é justamente o contrário, né? É ver essas pessoas como aqueles que vão executar aquilo que é construído pelo IPHAN, pela UFSC, enfim. E eu acredito que não, né, que são sujeitos, que são atores sociais que têm muito a contribuir nesse processo, têm a construir nesse processo. Então, a ideia é essa mesmo, assim, conversar e perceber pelas pessoas que moram nos entornos qual a importância de, das fortalezas para elas, né? Não só em relação ao patrimônio cultural, né, histórico que a gente entende, assim, mas qual é o significado que elas têm para essas pessoas, né? Porque elas acabam ressignificando esses patrimônios, né?
e elas fazem parte da sua memória, da sua vida de diversas formas. Entre 2015 e 2017, o meu orientador, Elison Paim, coordenou um projeto de pesquisa onde o objetivo principal era ver como que as questões de memória e patrimônia entram nas aulas de história aqui na rede de Florianópolis. Entre outras coisas que a pesquisa teve, né, foi justamente fazer entrevista com professores, né, descobrir como que os professores trabalhavam na sala de aula e, enfim. Nessas entrevistas, né, com os professores que a gente entrevistou, a gente, quero dizer, todos os orientandos acabaram se envolvendo também na pesquisa, né, embora que o entrevistador fosse o professor Elison Paim, né. Mas nessa pesquisa, né, alguns professores comentaram que vão até as fortalezas, que fazem as visitas, e a impressão que eu tive, né, lendo depois essas entrevistas transcritas, enfim, era de que os professores utilizam dessa visita quase que para ilustrar o conteúdo da sala de aula. Quer dizer, aquilo que a gente viu no livro didático, aquilo que a gente trabalhou em sala de aula sobre as fortalezas, sobre a colonização, sobre a Revolução Federalista, né, a gente vai até as fortalezas para ilustrar, né, aquela ideia de para mostrar, olha, tá vendo, foi aqui, foi bem assim, e tal. E às vezes me parece que a gente poderia explorar outras potencialidades, né, nessa relação aí entre ensino de história e patrimônio. Mas uma das coisas que a gente pensa é justamente isso, né? Como fazer isso, né? Quando o tema do patrimônio nem sempre entra na própria graduação de história, né? Como a gente estava conversando, nem mesmo no curso de história da própria Universidade Federal de Santa Catarina, que é a tutora dessas fortalezas. Sim, realmente acaba acontecendo muito disso, né? Dos professores acabarem ilustrando mesmo. E aí eu acho que em relação à fortificação, mas tem muito a ver com o que você disse, né? Sobre o próprio currículo da graduação, onde formam esses professores, não se trabalhava tanto, né? Hoje eu não sei como que anda o currículo, né? Eu sei que teve modificações, mas eu não sei a quantas anda. E, e realmente, assim, é muito difícil nessa formação que está ocorrendo com o IFAM, tem professores de diversas áreas, né? E até mesmo para os de história, assim, tem alguns pontos que é difícil, porque realmente, assim, o pessoal do IFAM, ele está tentando não retirar, não digo nem não retirar ou desconstruir essa ideia do patrimônio mais institucional, né, assim, da mente das pessoas, assim, tentando para poder abordar depois com os estudantes, né, com os moradores ao redor. E é muito difícil, assim, desconstruir essa visão e tentar perceber dos alunos o que eles têm, né, para depois começar a trabalhar com a ideia de patrimônio, né, que é mais ou menos um pouco a ideia do inventário, né, partir do conhecimento prévio desses estudantes, do pessoal ao redor, para daí você poder abordar isso, né, com os estudantes. E realmente isso acaba faltando na escola. E eu acho que muito também tem a ver pelo tanto de burocracias que se encontra na escola, né? Porque existe um cronograma e planejamentos que você tem que dar conta e os professores são cobrados disso, então acaba passando muito rápido pelos assuntos, muitas vezes sem se aprofundar e só abordando aquilo que acham que um dia vai ser cobrado desses estudantes num vestibular, né? E esse é o grande, não sei se seria, se eu poderia falar que é um grande erro, né? Mas é uma chance que se perde na educação, né? De explorar outras coisas. E, por exemplo,
Nos últimos anos eu trabalhei com a EJA, né? E aí é uma outra abordagem porque é um outro método educativo, né? A EJA tem como princípio educativo as perguntas, né? Então, e partindo dos estudantes como construtor, seriam mesmo esses construtores, não, sujeitos, né, da história e do seu conhecimento, né? Então, parte deles, os questionamentos do que eles querem aprender, né? E aí, quando se faz uma saída de estudos, ela também ganha outros caráteres, né? E principalmente por conta do público-alvo, né? Que acaba sendo os estudantes da EJA, em sua maioria, que são pessoas de, de classes com menos recursos e, e aí o local dos patrimônios, né? E aí não só as fortalezas, mas como museus, tudo ganha um outro significado quando eles fazem essas saídas de estudos, né? Porque eles começam a acessar algo que parece que foi negado para eles, né? Eles têm esses sentimentos de que alguns lugares não pertencem a eles, né? Então, ele vira um sujeito de direitos e acaba ocupando aqueles espaços públicos, né? Que deveriam ser ocupados por todos, né? Mas que infelizmente acaba não ocorrendo sempre. Então tá, Elis, encaminhando aqui para o nosso encerramento, eu queria te fazer uma última pergunta, se me autorizas a publicar essa nossa entrevista. Pedro, obrigada pela conversa. Sim, autoriza a publicação dessa nossa conversa sobre as fortificações. Maravilha, obrigado, Elis. Também foi muito bom conversar contigo. Conversaremos em outras oportunidades. Obrigado.